Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito um pouquinho de fé. Eu sei que vocês têm estudado bastante sobre fé. Até porque, irmãos, quando nós falamos de algo sobrenatural, que é o nosso tema até dezembro, né? Não tem jeito da gente falar de algo sobrenatural se nós não falarmos sobre fé, né? A fé é algo realmente fantástico na vida da gente. Na minha família, a gente foi desafiado a caminhar por fé por necessidade. Na verdade, queridos, a minha mãe se converte quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, né? E nessa conversão, nós passamos a viver o outro lado da vida do qual a gente não conhecia. Ou seja, e a partir daí, a gente começa a ter uma experiência de fé. O diabo se levantou ferozmente depois que ela aceitou Jesus, e ela então partiu para a fé, né? Ela é uma das fundadoras da obra de renovação aqui no estado, e a gente começou a fazer parte da Igreja Batista Betel, isso nos anos 60, né? Propriamente dito, em 67. Mas a obra de renovação, ela começa a marcar ali em Santo Torquato. A gente vai para a igreja, né? Que era um barracão feito no meio do Itapual. Mas, irmãos, pensa no trem bala, né? Para a gente chegar na igreja, quando chovia, a gente tinha que ir quebrando esse tabu, né? Ia dobrando, né? Porque o caminho, ele era totalmente preenchido pelas águas, então a gente tinha que dobrar. Era comum, né, a gente chegar na igreja com as pernas toda meia barrenta de água do prédio, né? E aí, irmãos, era assim a nossa caminhada. Na verdade, a gente caminhava uma média de uns 10 quilômetros para chegar à igreja, pela linha, e quando chegava tinha mais desafio, mas a gente conseguia chegar. E o mais importante, conseguia chegar no horário. Glória a Deus. Né? E aí, irmãos, aquilo ali era uma coisa assim, fantástica. A gente viveu algo realmente que não era natural e que não é natural. Porque a igreja ela passou a evidenciar e a viver um momento não só de um evangelho de boca, mas um evangelho de prática, um evangelho de vida. E nesse tempo, queridos, eu ainda menino, eu tinha a altura mais ou menos assim do banco. O banco era semelhante a esse aqui, e a minha altura ficava mais ou menos na altura e eu encostava e eu ficava ali, irmãos, na hora da oração, com os olhinhos sempre abertos. E por que eu baixava a cabeça? Porque mamãe, ela tinha uma unção de Deus, né? E quando via a gente, quando a gente estava com os olhos abertos, ela recebia uma revelação do céu, irmãos, e ela chegava assim e dava aquela chamada assim, meio de lado, assim, que ele chegava a subir, e não chorava porque senão tomava o segundo. E isso era de Deus, esses treinos funcionavam muito bem. Então a gente botava a cabeça e ficava de olho aberto, né? Menino não, sempre menino, mas a gente orava. Principalmente quando meu pai chegava embriagado e endemoniado em casa. Aí o trem pegava. Aí tinha que orar mesmo, né? Um desses cultos, querido, eu estava lá na igreja e de repente, do nada, né? Na hora que o pastor Etevaldo pegou a palavra, ele começou a pregar, irmãos, na primeira oração, né? Aquela labareda de fogo, não sei se vocês já pegaram, já abriram o gás e deixam o gás aberto por muito tempo depois que vai ligar, dá aquela chamada assim, só que é uma coisa mais lenta, né? Passou, irmão, aquela rajada assim, pensa no olho fechado. Nunca mais, irmãos, quando o menino fica de olho fechado, aberto, todo o culto, já entrava na igreja já com um aberto e fechado, pronto para fechar. Minha mãe falou assim: o que aconteceu? Por que você está agora tão fervoroso? Eu falei assim: mãe, eu vi um monte de fogo nos meus pés.
né? E ainda tive que ir lá na frente aí testemunhar a respeito dessa coisa, e isso passou a ser normal. A igreja é uma igreja onde o fogo de Deus, ele realmente, querido, ele passeia no nosso meio, ele nos penetra no nosso coração, e isso, querido, é só você abrir o seu coração, os seus olhos, mas os seus olhos da fé. Porque você, às vezes você fala assim, eu queria ver esse negócio. Você pode ver. Agora você fala assim, pastor, mas eu sinto. Então tá bom demais, né? Se você sente, né? Então já tá bom, de bom tamanho. Mas se você quiser ver também, você pode ver, né? Então, irmãos, na verdade, querido, em Mateus capítulo 8, versículo 13, Jesus, ele encontra com o centurião, e o centurião chega e traz para ele uma palavra. E quando traz essa palavra, ele apresenta um homem, né, que estava enfermo. E este homem, nesse exato momento, quando isso acontece, ele simplesmente chega para Jesus e fala que Jesus não precisava nem ir lá. Isso vocês conhecem bem o texto, né? E aí Jesus falou, vai e seja conforme a tua fé. Então não tem como nós falarmos de coisa sobrenatural se nós não falarmos de fé. Não tem como nós vivermos o sobrenatural se nós não falarmos, querido, da intensidade da fé. E eu compreendo que todos aqueles que nasceram de novo, eles passaram, querido, a ter uma evidência na vida. Eu quero crer que tanto eu quanto você, nós temos uma evidência, né? E esta evidência é porque nós nascemos de novo. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai querido, Senhor meu Deus, é a tua palavra, somente a tua palavra, Senhor, e nada mais. Que o teu Espírito, Senhor Deus, ó Pai Santo, Senhor Deus, confirma, e ó Pai Santo, Senhor Deus, a cada vida, a cada coração, que levem, Senhor Deus, ó Pai Santo, ó Deus querido, Senhor Deus, algo, Senhor Deus, que não seja, Senhor Deus, do pastor Marcos, mas que seja, ó Pai Santo, Senhor, algo de ti, Senhor, algo vindo do teu trono, algo vindo da tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, nós separamos alguns versículos. Na verdade, falar de fé é um assunto bem vasto, né? E é impressionante a respeito da fé, porque a fé traz para nós várias características, né? A fé, como nós sabemos, é a certeza das coisas esperadas, né? É a convicção das coisas não vistas. Mas também, queridos, é um mandamento, né? É uma ordem. Porque em 1 João, capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor diz que é para que creiamos no nome do seu Filho. Então nós precisamos crer naquilo que nós estamos professando, irmãos. Esses dias atrás nós perguntamos e falamos assim, vem cá, por que você crê? E por incrível que pareça, um monte de gente ficou assim meio, eu sou crente porque Jesus, Ele me salvou. Amém. O outro, eu sou crente porque é bom demais, e é bom mesmo. E a gente teve várias respostas disso, né? Mas nenhuma que pudesse realmente trazer uma evidência, uma certeza, porque a todo momento, querido, a todo instante, nós somos confrontados a respeito da nossa fé. Hoje o maior desafio, na verdade, é manter a fé, é conservar a fé. E isso muitas vezes a gente não compreende. Por que as pessoas largam, por que as pessoas deixam, por que as pessoas abandonam não só a igreja, mas abandonam o Evangelho, porque esquecem. E na verdade, queridos, então nós queremos hoje falar pelo menos algumas coisas a respeito da evidência do novo nascimento. A primeira coisa que a gente quer dizer é que a evidência do novo nascimento está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, querido, que vai falar para nós justamente o quê? Porque fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e me
Eu tenho o costume de dizer, querido, que hoje eu sou crente, mas amanhã eu tenho que ser melhor. Então hoje você é servo de Deus. Você tem que olhar para trás e ver uma trajetória de vida progressiva, onde você vai progredindo e caminhando de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, e você olha para trás e fala assim: caramba, realmente Deus é bom demais. Ele transformou a minha vida, Ele tem transformado a minha vida, e a ponto de eu olhar para trás e falar assim: olha, isso eu não faço mais, porque Jesus me libertou. Muitas pessoas, irmãos, simplesmente estão na igreja hoje. Ele é a mesma coisa hoje, amanhã, depois e depois e depois e depois. Ele está 40 anos na igreja e ele não muda. Eu compreendo, irmãos, que a fé, ela traz uma evidência na nossa vida de um novo nascimento, onde o nosso viver, a nossa vida diária, ela passa por uma transformação. Eu não acredito em evangelho, querido, simplesmente evangelho no qual a gente caminha e faz as mesmas coisas. Porque todos nós, quando a gente vem no mundo, a gente traz os vícios, traz as arestas, né? E na verdade, querido, nós precisamos ser adaptados. E quando nós olhamos esse versículo, a palavra do Senhor diz que eu fui crucificado, Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Ele está dizendo que eu morri com Cristo. Eu deixei lá tudo que eu era, e agora eu estou sendo alguém diferente. Porque, querido, nessa crucificação com Cristo, a gente não pode viver só de boa. A gente tem que viver isso na prática, com intensidade, né? Precisamos caminhar de uma maneira intensa. Como também, querido, a segunda característica que eu entendo, a segunda evidência do novo nascimento, está justamente em Romanos, no capítulo 11, versículo 20. Que nos traz uma postura de firmeza, uma postura, querido, de permanecer inabalável, permanecer firme, onde diz: está certo eles, porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, a cada momento, nos fortalecer no Senhor. É aquela palavra que você ora ao Senhor, e muitas vezes, irmãos, você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor venha realmente me fortalecer. Eu quero compreender, Senhor Deus, que eu não estou firme porque eu sou capaz. Eu não estou firme porque eu sou o cara. Eu não estou firme porque eu posso, na verdade, como homem. Eu estou firme porque o Senhor, Ele me transformou e me transforma. O Senhor é Ele que é responsável. É o Espírito Santo que é responsável em nos firmar. Para a palavra do Senhor, eu coloco diante de Deus e eu falo com o Senhor: Senhor, eu não mereço a Tua misericórdia. Eu não mereço o Teu amor. Eu não mereço a Tua compaixão. Eu não mereço nada disso. Mas a si mesmo Tu me amaste. E a si mesmo Tu me segura. A si mesmo Tu me sustenta. E isso é importante, irmão. Nós sabemos que a nossa firmeza, ela não está em nós. Ela está em Cristo. A terceira evidência, querido, do novo nascimento, em Romanos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e é igual o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Nós não vamos falar sobre a circuncisão, mas falamos sobre o passo da fé. Antes de existir,
né? Antes de caminhar por essa trajetória. Na verdade, que os seus passos eram passos de fé. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada de fé. Um dia atrás, um dos meus irmãos falou assim: Marcos, você, apesar de você ter desviado do Evangelho, mas a gente sempre viu você como um padrão na família, um padrão de fé. E isso, irmãos, na verdade, a gente tem caminhado durante um tempo e a gente nunca perdeu, né? Na verdade, a gente vem de uma geração, irmãos, onde a gente abria a Bíblia, né? Fala, Deus. E onde caía, a gente tinha que pregar. Era assim que a gente era ensinado. Pegou isso? Pegou não? Mais ou menos. Onde caiu, irmãos? Tinha que pregar. Ah, caiu genealogia. Vai pregar na que tem. Deus sempre dá um jeito. O Espírito Santo sempre fala alguma coisa. Mas por sua vez, querido, a gente caminhava numa situação, às vezes a gente entrava dentro de um carro, colocava R$5 de combustível e falava: a gente precisa ir lá em Vitória fazer uma visita. E a gente entrava todo mundo dentro do Fusca. Nessa época era Fusca. O que cabia entrava, irmãos, e a gente ia orando de lá até chegar e voltava. E a gente chegava. Som, caixa de som, irmãos, era um negócio muito legal. Nossas caixas de som era 3 em 1, tudo infiltrado ali, microfone, violão, né? E quando dava defeito, a gente não tinha quem consertar. A gente agarrava naquele trem e pedia o anjo para consertar. Muitas vezes o anjo consertou. Muitas vezes, irmãos, aquele trem batia de troço lá, orava ao Senhor: Senhor, anjo, Deus, conserta o trem. Porque a gente precisava de diálogo de Deus. A gente botava a caixa de som nas costas e saía debaixo de chuva, ia para a praça 8, pregar o Evangelho. Mas quando saía da igreja, falava: Senhor, segura a chuva, pelo menos aqui nessa região. A gente precisa do Senhor para a chuva, para a gente poder evangelizar. E botava a caixa de som, irmãos, e ia para a chuva. Na maioria das vezes, Deus nos respondeu. Teve um dia, nós pegamos a caixa de som, as 2 caixas de som que a gente tinha, aquela quadrada, desse tamanho assim, botamos nas costas, irmãos, e fomos para a frente da igreja católica. Pensa, pregar o Evangelho, lá em Barcelona. Na hora que a gente colocou as caixas, a turma passou para ir para a missa, né? Tudo de sombrinha e rindo da gente. E eu falei: destapa essas caixas, gente. Nós vamos orar para que Deus pare a chuva. E oramos, irmãos. E naquilo, o Senhor parou a chuva. A gente mandou ver. Pregamos o Evangelho, pregamos, falamos, terminou o culto, irmão. Juntamos as caixas e tudo e falamos: vamos embora. E falamos: Deus, para mandar chuva de novo. E fomos embora. E a gente viveu essas coisas. E hoje, por exemplo, né, quando a gente chama um pouco de desafio, o povo fica assim, meio cauteloso. Irmãos, a Bethel de Santo Antônio é o seguinte: o hospital não tinha mais jeito, eles vinham e falavam assim: olha, para nós não tem mais jeito mais, pode passar lá em frente à igreja para fazer a distribuição lá, né? Passa lá, fala com o pastor, quem sabe acontece alguma coisa. O pastor descia, irmãos, com os diáconos, né? E chegava lá, abraçava a ambulância, todo mundo, o pastor entrava dentro da ambulância, mandava o enfermo sair, levantar, e muitos deles, a maior parte, foram libertos, transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Até pouco tempo a gente tinha lá muitas muletas que o pastor Evaldo jogou fora, né? Até eu só fico guardando esse troço aqui, a gente não precisa disso, a gente sabe da história. Então, irmãos, na verdade, quando a gente olha para o passado, muitas vezes o que a gente vê? A gente vê Deus agindo algo que realmente nós achamos que é sobrenatural. Sobrenatural, irmãos, para o mundo que não conhece o poder de Deus, que não conhece a unção de Deus, que não conhece o envolvimento do Espírito Santo. Agora, na nossa vida, é natural. Amém? Amém? Amém.
É ou não é? Você sabe por que é natural? Porque quando alguém da nossa família, querido, começa a ficar doente, quando os nossos filhos ficam doentes, a primeira coisa que você recorre é a quem? Você logo, meu irmão, bota a mão na vida dele, na vida dela, e vai lá e põe a mão, e quando você põe a mão, a primeira coisa que você fala: Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor. Na verdade, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Meu filho está doente, minha filha está doente, está todo mundo aqui passando mal. Senhor, eu preciso de alguma coisa. E a tua palavra diz que realmente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele, eu trouxe a paz. Então, Senhor, Deus, eu preciso, eu sou servo teu, eu sou serva tua, eu reivindico, Senhor, a cura do Senhor. Pelo menos é assim na minha casa, é assim na minha família. Quando, querido, algum irmão meu começa a passar mal, na verdade, a turma logo liga para Maria de Jesus, minha mãe: mãe, estou mal. Mamãe já pega lá no telefone e já começa o plano ali. Isso quando não acontece antes dela chegar e levar: ó, vigia aí, né? Vigia, porque Deus me mostrou uma enfermidade chegando aí, né? Então a primeira coisa que ele está, porque nós sabemos o poder da oração. E o poder da oração tem poder por quê? Porque nós temos fé. Amém? Amém. Ou não temos? Temos ou não temos? Amém. Amém? Então, queridos, precisamos andar, né, com fé. Precisamos caminhar com fé. Em Hebreus no capítulo 11, versículo 2, diz, querido, que a fé faz com que nós possamos obter a boa fama, né? Precisamos a cada instante, a cada momento, pedir ao Senhor para que Deus possa confirmar a nossa fé, né? Acrescentar a nossa fé, multiplicar a nossa fé, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Hebreus capítulo 11, versículo 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quando nós falamos a respeito de mover de Deus, de unção de Deus, às vezes nós olhamos para trás e às vezes, querido, a gente fala assim: ah, mas isso foi lá atrás. Na verdade, querido, a história, na verdade, ela nos projeta para o futuro. Ela nos anuncia algo vindouro, algo que ainda há de acontecer. A coisa interessante, querido, que nós muitas vezes falamos a respeito de um avivamento, um reavivamento, e o avivamento começou lá no século XVII, porque os homens do passado levantaram, porque Lutero levantou, porque Finney falou, porque não sei quem falou, porque muitos pregou. Mas na verdade, querido, ainda Deus está fazendo grandes coisas. Deus ainda continua a fazer grandes coisas e tem feito aqui nesse lugar. Aleluia. Quando a gente sai daqui, querido, na verdade, eu venho para cá com muita alegria toda terça-feira, e se eu pudesse, eu estaria não só na terça, mas estaria aqui todo dia com vocês, porque é uma alegria imensa de ver o que Deus está fazendo. Você sabe por quê? Porque há um avivamento, e este avivamento, querido, eu quero que ele pegue, não só aqui, mas que ele prossiga, e nós temos uma colheita ainda para colher. Aquele avivamento do qual falaram no passado, na verdade, é uma progressão, querido, que nós estamos vivendo, e vamos multiplicar isso na vida das pessoas, e vamos multiplicar isso em gerações que se virão. Muitas pessoas às vezes chegam e falam assim: tá, pastor Márcio, vai falar daí. Eu fico suspeito na conversa. E eu sempre, querendo ou não, a gente sempre leva ele, né? E lá em Canaã, a turma já sabe como é que é, e a gente falou assim: o negócio é o seguinte, tem um negócio acontecendo aí em cima. Entrei na aliança, o trem é bom. A gente está junto. O que eles viverem lá, nós vamos viver aqui. O que eles experimentarem lá, nós vamos experimentar aqui. Como Deus vai agir lá, Deus vai agir aqui. Irmãos, esses dias estavam tranquilo, a mensagem muito tranquila. E eu falei: Senhor, onde é que o Senhor está levando essa mensagem? E de repente, amigos, o Espírito de Deus me levou a fazer apelo. Eu não sou muito chegado a fazer apelo.
E nós fizemos uma coisa. E veio uma pessoa, e chamamos a segunda veio, chamamos a terceira, veio duas, chamamos a quinta, veio mais três. Eu falei, tá bom, né? E continuamos chamando, está chegando. E tinha gente que estava no banco, chorando, gemendo, se contorcendo, se segurando no banco. 9 vidas para Jesus. Queridos, nós fizemos agora recente Obrigado. Fizemos um evento infantil, pensa, na verdade, no Encontro Kids, muita alegria, irmãos. Falei para eles, pelo amor de Deus, não me ponha esse negócio no Facebook. Pastor Evandro vê isso, eu estou perdido. Não põe isso aí. Mas muita alegria, irmãos, sábado, domingo. E quando o negócio se estendeu, ficamos sem momento para falar, mas Deus falou, tem alma aí. E eu falei assim, olha, vamos aí então. Irmãos, dei, creio que no máximo 5 minutos de palavra. 5 minutos. E nós falamos, justamente falando, nós estamos aqui com muita alegria, com muita celebração, por essas crianças que os pais estão presos. E eles estão aqui na igreja, né? Queremos mudar a vida dessas crianças para que nós possamos alcançar o lar e mudar os lares. Queremos que essas vidas saiam de lá e encontrem seus filhos não perdidos, mas dentro da igreja. E nós temos pelo menos lá umas 50 crianças. Das 50, pelo menos aí 20 mais ou menos são tudo família de risco. E a igreja ela está numa área de conflito, né? Na verdade, Canaã era um prostíbulo no passado. Depois se tornou um bairro e hoje está bem melhor, graças a Deus. E aí, queridos, a gente tem, né, essa herança. E aí, irmãos, Deus foi e falou que tinha alma, fez amém. Falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente está celebrando aqui com muita alegria. Mas eu creio que você está entendendo, porque a Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E esse louvor que nós estamos falando é algo que de fato alcança o coração de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não se fizer como uma criança não é. E eu gostaria de saber quem gostaria de se fizer como uma criança agora, aceitando Jesus como Salvador. 2 pessoas, irmãos, para pensar. 2 pessoas vão aos pés do Senhor chorando, né? O casal chega e abraça e chora, aquela coisa toda. E a gente começa a ver esse negócio. Aí eu viro para o nosso bispo, né? E falo para ele, olha, o negócio é o seguinte, Deus começou a soprar lá embaixo. Né? Deus começou a soprar. Mas o evangelho, querido, que a gente tem trago é justamente um evangelho de fé e da palavra. É aquilo que a gente tem recebido aqui, aquilo que a gente tem alcançado aqui, aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Também, querido, é justamente aquilo que a gente tem na palavra. A gente não prega nada mais do que no seu palavra. Se não tiver palavra de Deus, querido, é melhor a gente ficar calado. Como a palavra do Senhor é que liberta, que transforma, é que faz, então nós cremos nesse poder, né, da palavra, querido, que nós acreditamos, temos fé que o Senhor usa a sua palavra e que a palavra do Senhor não volta vazia, que pelo contrário, querido, mas que ela faz com que nós possamos viver algo que realmente nós às vezes olhamos e falamos assim, poxa, realmente Deus faz. Esse dia eu cheguei no nosso hospital, da Polícia Militar, encontrei um monte de colega lá, pensa. E quando eu encontrei a turma, eles falaram assim, rapaz, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo nada. Aí eles falaram assim, mas você está diferente? Você está mais novo? Eu falei assim, opa, começaram a contar mentira. Mas depois, irmãos, quando eu comecei a dar uma olhadinha assim na turma, assim na régua, eu falei assim, não é que eu estou mais bonito que é isso mesmo? Meu irmão, só tem bagaço, né? Só a turma está caidaço mesmo. Eu falei assim, o que vocês estão fazendo? A gente está aí farreando, estamos nas boates, estamos tomando muita cerveja. Eu falei assim, então essa é a nossa diferença. Eu estou
isso mesmo, né? E aí a gente depois ficou ouvindo esse negócio, tá? As pessoas chegam e falam assim, tá, né? O camarada chegou para mim, irmão, olha só que coisa interessante, né? Ele pegou o carro comigo e falou: você está indo para a Vitória? Eu falei: estou. E ele, há uns anos atrás, aí, uns 30 anos atrás, ele andava comigo, né? Justamente naquele tempo que eu estava desviado da vida. E aí, vem descendo. Quando eu cheguei em frente ao desportivo, veio um abençoado do veículo, ultrapassa, e eu segurei o freio, e ele pensa, irmãos, botou todos os dedos para fora, xingou mamãe, né? Xingou mamãe, xingou papai, minhas irmãs todas, juntou a família toda, pensa no troço terrível. E eu falei assim: eu fiz alguma coisa nesse rapaz. Abri a janela, botei a cara para fora e falei: ô meu amado, me perdoa! Mais um dedo. Xingou e foi embora. O camarada que estava do meu lado olhando para mim e falou assim: você está bem? Eu falei: estou. Tem certeza? Eu, claro. Rapaz, por muito menos. Você já tinha pelo menos descarregado a pistola. Eu nem pistola eu ando mais. Já larguei esse trem agora. Agora Jesus toma conta, acabou. Nem isso eu ando mais. Ele: rapaz, você está bem mesmo? Pô. Só aconteceu porque certamente eu devo ter dado uma fechada nele lá atrás sem querer. Eu não vi. Né? E aí ele ficou assim, perguntava: meu irmão, pensa. Passou uns dias, alguém virou e falou assim: rapaz, olha, o Nilson falou que você está doido. Eu falei: mas como estou doido? Por quê? Rapaz, ele falou que você procedeu de uma forma estranha, o camarada te xingou, só faltou bater na sua cara, e você pediu perdão. Eu falei assim: mas é verdade. Não, então você está doido. O que a Bíblia diz, irmãos? O mundo não pode entender as coisas que ele traz. O mundo não pode compreender, querido, né? Essa maneira do qual você vive, porque, querido, quem faz com que você realmente tenha boa fama é o Espírito Santo, é o Senhor que te conduz, né? A outra evidência, querido, que nós olhamos, né, daquele que nasceu de novo, está em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Bem conhecido esse versículo. Vamos ler junto? Amém? Amém? Vamos lá? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a glória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. É isso aí. Só existe uma forma da gente vencer. Só existe uma maneira de nós vencermos o mundo: através da fé. Né? Se nós não estivermos, querido, em Cristo, não estivermos agarradinhos com Jesus, né? Se não nascermos de novo, se não temos como vencer o mundo. E o mundo é mau, né? O mundo é mau. Quando eu estava afastado do caminho do Senhor, irmãos, existe muito desviado que tem prazer em estar desviado. Eu não tinha prazer. Eu chorava o tempo todo. Eu lamentava o tempo todo. O tempo todo, irmãos, eu orava ao Senhor, pedindo ao Senhor para me levantar, e eu não tinha força. E até hoje eu não compreendo por que desviei. Mas na verdade, querido, quando eu desviei, eu experimentei algo que foi terrível na minha vida, que foi a falta do amor de igreja, a falta de amor dos irmãos. Eu pude perceber, irmãos, o como a igreja era omissa. É por causa disso que hoje, o tempo todo, a gente como pastor, a gente abraça, a gente está junto, a gente quer pegar junto, a gente quer chegar perto, a gente quer dar atenção e quer que a igreja dê atenção. Porque, irmãos, quando eu estava afastado do caminho do Senhor, o desviado geralmente, irmãos, ele senta no último banco. O último banco é do desviado. Se tiver desocupado, é claro.
né? Ele entrou, está desocupado. E se no último banco não estiver desocupado, irmãos, ele fica meio avexado para poder entrar no meio e sentar no meio. Na frente, esquece, né? É bem capaz dele ir embora. E aí, como sei, né? E quando procurava o último, irmão, nem sempre estava vazio, então eu ia embora, né? Mas depois, irmãos, eu comecei a pensar o seguinte: bom, já que eu chego e ninguém me vê no último, eu vou para o primeiro. E aí, irmãos, passei e vim para o primeiro. Vocês acham que alguém me viu? Que alguém pelo menos chegou para mim depois, você... Irmão, eu já aceitei Jesus. Na verdade, eu ia na frente quando chamava, e aí eu chegava na frente, né? Quem quer voltar para Jesus? Na hora vinha. Só que depois ninguém pegava meu nome, ninguém queria saber o endereço, ninguém me dava bom dia, ninguém me dava boa noite, ninguém falava nada comigo. Embora. E eu falei: será que eles queriam ver eu voltasse para Jesus? E aí, irmãos, fiquei 6 anos chorando e gemendo, sem conseguir levantar, e quando chegava que eu pensava que eu consegui, sempre acontecia alguma coisa e me atrapalhava eu caminhar, e aí até o momento que eu cheguei, conversei com uma menina do seminário, ela era diretora do seminário, e eu falei com ela assim: você sabe que eu estou desviado? Eu falei: e ela me abraçou e falou assim: Marquinhos, paz. Eu falei: paz. Ela falou assim: eu estou desviado. Ela falou assim: eu sei, estou sabendo. Eu falei: só porque um detalhe, eu vou para a igreja e ninguém está nem aí comigo. E ela virou para mim e falou assim: faz o seguinte, vai para o seminário. Eu falei: mas como que eu vou para o seminário se eu não estou na igreja? Ela falou: não, vai para o seminário, né? Volta para lá, faz o bacharel lá, que você já fez teologia cristã, então faz o bacharel e deixa Deus trabalhar na sua vida. Pelo menos você vai ter a palavra. Todo dia você tem a palavra de Deus falando no teu coração. Eu fui, irmão. O problema foi no dia que ele chegou na formatura. Porque quando chegou na formatura, não tinha um pastor para assinar a declaração para mim. Não tinha uma igreja que pudesse colocar e falar assim: tá aqui. E eu falei: e agora? E aí chamaram o pastor Etevaldo, que era o deão da época, e falou assim: ô Marcos, você não vai ter condição de formar. Eu falei: tudo bem. Você já preencheu o formulário? Eu falei: já, sim, senhor. E ele falou assim: cadê o formulário? Eu entreguei o formulário. E no meu formulário estava escrito da seguinte forma: Igreja de Jesus na Terra. É com versículo bíblico ainda. Pastor, o sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, entreguei, e ele falou: endereço. Eu falei assim: o endereço é o céu, Rua Celestial, né? Sem dúvida, glória, e por aí vai, né? Ainda coloquei um aleluia bem bonito para ficar bacana o negócio. Ele olhou aquele trem, irmãos, olhou e falou assim: ele tinha saído da campanha de jejum e oração. Ele olhou e o Espírito Santo de Deus falou assim: e aí, o que você vai fazer? Ele virou e falou assim: eu não posso ir contra o Senhor, ele vai formar. E eu formei, irmão, sem igreja, sem nada, né? E depois que eu formei, o pastor Teovaldo falou: você quer ficar aqui? Eu falei: quero. Ele falou: então você senta ali, né? Está vendo aqui? O terceiro banco ali é o seu banco. Você senta ali. No dia que Deus mandar te tirar do banco, você sai. Eu fiquei quase 3 anos agarrado naquele banco, e todo dia em pé, quando o pastor Etevaldo, o banco estava ocupado, porque os abençoados sentaram no meu banco, e aí sentava, eu tive que ficar em pé. Ficava em pé, o pastor me veio. Fiquei mais de 2 anos, né? O pastor me veio. E o pastor sempre via assim, né? E eu estava lá, seminário pronto, né? Até um dia que alguém veio e falou assim: ó, tem uma igreja ali que ninguém quer, que a gente vai acabar com ela, vai fechar esse negócio, e a gente está desistindo dela. Eu falei: não, vamos para lá, cara. Tem ninguém, esse ninguém sou eu, vamos para lá. E a gente foi para lá, né? Estamos ali há 20 anos, como igreja organizada, 7 anos, 10 anos, vamos fazer, 9 anos agora, 10 anos ano que vem, né?
Mas 20 anos a gente está ali, levantamos 3 igrejas, mais 2 missões, né? Uma missão está aqui, é de São Roque, né? Santa Teresa também está aqui, né? Né? E outras mais virão, e a gente vai caminhando, vai vencendo o mundo, porque a nossa luta, querido, é em nome de Jesus. Nós cremos nisso, confiamos nisso, né? E a outra evidência, querido, do novo nascimento é aqueles que resistem ao diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, nos fala a respeito, querido, daquele que realmente entende, compreende que ele não pode, né? Ser mole, crente mole, querido, não pode ser da moleza não, a gente tem que firmar. Olha o que diz a Bíblia: resista-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o tempo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes a gente olha, se já alguém postou alguma coisa aqui, e nessa postagem, irmãos, quando a gente vendo aí as crianças sendo enterradas vivas, né? A gente olha aquilo ali, dói no coração, e às vezes a gente contempla algumas lutas, algumas batalhas, e a gente simplesmente acha que é demais. Na verdade, que nós precisamos compreender que nós precisamos resistir, né? Temos de ser resistente. É aquela palavra que a gente tem sempre ouvido: resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? A resistência vai fazer, querido, com que nós possamos realmente mostrar aquilo que nós temos, que nós somos. Nós temos fé, temos convicção. Se temos convicção, nós vamos ganhar, né? A outra coisa, querido, justamente Efésios capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia: além disso, use o escudo com o qual vocês poderão apagar todas as setas, todos os dardos inflamados, né? Todas as setas e todos os dardos, né? Irmãos, eu não sei se vocês já atentaram para isso, né? A respeito dessa expressão seta e dardos, que são sinônimos entre si. O dardo, querido, não, as setas não é aquilo que derruba de uma vez. Na verdade, né? Ela precisa de ser várias setas. Uma seta hoje, outra amanhã, outra depois, e por aí vai. Quando você vê, você já está se afastando. E na verdade, muitas pessoas falam assim: fulano desviou. Na verdade, fulano não desviou, fulano foi desviando. Crente não desvia, irmãos. Crente vai desviando. Crente que ele não cai, crente vai caindo. Quando ele está no banheiro, ele fala: para de vir na igreja. Primeira coisa, para de entregar o dízimo. Vai alimentar o mundo, irmão. Então o que a gente precisa lembrar? Que nós temos um escudo da fé. O escudo da fé, querido, é algo que quando Paulo fala em Romanos capítulo 6, ele traz essa armadura de Deus, essa coisa fantástica. E quando ele traz essa armadura, queridos, ele traz justamente algo, uma arma de defesa. Quando a gente fala de armadura, a gente fala de uma arma de defesa. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós temos uma arma, nós temos uma defesa, nós temos uma armadura. E nós estamos, querido, primeira coisa, pronto para defender. Defender o quê? A nossa fé. Essa é a primeira situação. Defender a nossa fé a qualquer custo, a qualquer razão. Pastor, as coisas estão difíceis, a situação está complicada, né? Existiam, né, algumas situações que às vezes as pessoas olham e falam assim: olha, não tem jeito, para mim não dá mais. Irmãos, na verdade, quando todas as vezes que eu cheguei e falei assim: para mim não dá mais, na verdade, eu tinha uma proposta com Deus. Eu sempre caminhei da seguinte forma: eu vou caminhando e eu vou remando contra a maré até onde dá. Quando não dá, eu levanto o remo e falo: Senhor, agora continua. E quando eu falo que agora é o Senhor, irmãos, é porque eu larguei mesmo, trem de mão. Todas as coisas que se levantaram, todas as adversidades que se levantaram, quer seja em todos os aspectos da minha vida, eu sempre chegou um momento que eu caminhando, falo: Senhor, eu estou aqui, eu estou guerreando, eu estou lutando, eu estou andando, eu estou ficando firme, eu estou vivendo, Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso agora de algo que realmente seja do Senhor. Porque tem um momento, querido, que nós realmente precisamos clamar ao Senhor e falar: Senhor, não dá mais,
agora não tenho mais força para caminhar, não tenho mais força para remar, agora eu preciso de uma intervenção do Senhor. E é o qual muitas vezes nós chamamos de sobrenatural, né? E aí, diante dessas adversidades, querido, a gente coloca, e muitas pessoas às vezes olham e falam assim: rapaz, você é doido. E a grande verdade, irmãos, é porque a fé ela opera justamente na doidice mesmo, não tem jeito não. Se quer ver uma coisa mais doida que o pastor Levando faz aqui, nunca vi um trem doido igual assim. Não é? Ó, a gente fica até, rapaz, o que você está fazendo? Irmãos, eu sempre me surpreendo, não sei se surpreende vocês. Quando eu vou ver, eu falo assim: estou fazendo isso aí. E aí? Estamos juntos, né? Aí, estamos sim? Estamos. Aí, vamos embora. Né? Vamos caminhar. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que ele diz que aquele que nasceu de novo, ele é sustentado. Né? Sustentado por quem? Pela fé. Né? Se trabalhamos, lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Né? Se nós lutamos, se nós trabalhamos, é porque nós temos colocado a nossa esperança. Se nós perdermos a esperança, querido, acabou tudo, perdeu tudo. Qual é a ideia, na verdade? É prolongarmos, é caminharmos, é estendermos cada vez mais esse vínculo da fé, é mostrarmos, querido, realmente que nós andamos por fé. E por que mostrarmos que nós andamos por fé? Porque, irmãos, a fé sem obra, ela é morta. Na verdade, Tiago diz o seguinte: me mostra a tua fé, me mostra a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Não é que as obras vêm depois, vêm antes da fé, mas que todas as vezes que você manifesta a sua fé, as obras acontecem. Isso é verdade, não tem como fugir disso. Para a gente finalizar, irmãos, em Romanos capítulo 4, versículo 20 a 24, a Bíblia diz que nós devemos ser fortes na fé. Ser forte na fé. Vou fazer uma bagunça aqui. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como as palavras lhe foi acreditado, e não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor Jesus. Né? Que Deus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no teu coração. E nós sabemos, querido, que o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, que Ele pode grandes coisas, e grande, não do nosso, na extensão daquilo que nós contemplamos, na extensão daquilo que Ele é. Né? E nós não podemos, querido, de maneira nenhuma, deixar de crer, deixar de acreditar, deixar de confiar. Eu gostaria, queridos, que vocês pudessem colocar de pé.